O senhor de 64 anos baixou a cabeça constrangido quando ouviu as palavras fatais: cartão negado. Mal vestido e humilhado no supermercado lotado, segurava um cartão prateado com mãos trêmulas. Seu carrinho transbordava com R$ 500 em compras. Bruno, o gerente arrogante, chegou ajeitando a gravata cara. Se não tem dinheiro, para que veio aqui perder nosso tempo? A poucos metros, Rosa Lima, a faxineira, observava em silêncio. Mas ela não sabia que seu próximo gesto revelaria a verdade mais chocante que aquele lugar já presenciara. Uma verdade que transformaria humilhação em justiça. O supermercado fervilhava numa tarde de quinta-feira. Corredores lotados, carrinho batendo em carrinho, o barulho constante de produtos sendo passados no leitor. Era mais um dia comum, até que tudo mudou no caixa número 3. O senhor de 64 anos estava ali, parado, com suas roupas surradas e cabelos desalinhados. Seu carrinho estava cheio. Arroz, feijão, carne, produtos de limpeza, medicamentos. Mais de R$ 500 em compras que fariam diferença na vida de qualquer família. Cartão negado, repetiu a operadora do caixa, Amanda, com um tom impaciente. Era a terceira tentativa. O homem olhava confuso para o cartão prateado em suas mãos, claramente sem entender o que estava acontecendo. Senhor, tem outro cartão? Dinheiro? Perguntou Amanda, já demonstrando irritação. A fila atrás começava a se formar e os murmúrios de impaciência cresciam. Por favor, tente mais uma vez, pediu o homem com voz fraca. Esse cartão sempre funcionou. Já tentei 3 vezes, respondeu Amanda, rolando os olhos. O sistema não aceita. Foi nesse momento que Bruno dos Santos apareceu. O gerente de 35 anos, sempre impecavelmente vestido com seu terno azul marinho e gravata importada, caminhava pelo supermercado como se fosse o dono do mundo. Seus sapatos italianos faziam barulho no chão encerado, anunciando sua chegada. Qual é o problema aqui? Perguntou Bruno, ajeitando a gravata e lançando um olhar de desaprovação para o idoso. Cartão negado, senhor Bruno, explicou Amanda. Já tentei várias vezes. Bruno analisou a situação com seus olhos frios. Viu o homem maltrapilho, as roupas velhas, os sapatos gastos. Em sua mente preconceituosa, a conclusão foi imediata. Mais um oportunista tentando se passar por alguém que não era. Senhor, disse Bruno, elevando a voz propositalmente, o senhor tem certeza que esse cartão é seu? A pergunta ecoou alto o suficiente para que outros clientes ouvissem. Alguns pararam para observar a cena. O homem idoso se encolheu, claramente constrangido. É sim, é meu cartão, respondeu com dignidade, mas com a voz cada vez mais baixa. Então por que não está passando? Insistiu Bruno, cruzando os braços. Nosso sistema é muito eficiente. Raramente dá erro. A poucos metros dali, Rosa Lima observava tudo, enquanto passava o pano no chão. Seus 52 anos de vida, suas mãos calejadas de tanto trabalho, sua luta diária para sustentar os 3 filhos, tudo isso lhe havia ensinado a reconhecer a injustiça quando ela aparecia. Rosa conhecia aquela dor, a dor de ser julgada pela aparência, a dor de ser tratada como inferior, a dor de ter sua dignidade questionada em público. Senhor, o senhor vai ter que sair da fila, ordenou Bruno, gesticulando para que o homem se afastasse. Está atrapalhando nossos outros clientes. O idoso olhou ao redor, vendo os rostos impacientes, os olhares de julgamento, a situação constrangedora que se formara. Suas mãos tremiam, enquanto tentava guardar o cartão no bolso da camisa. Eu posso tentar ligar para o banco, sugeriu o homem, com um fio de esperança na voz. Não temos tempo para isso, cortou Bruno. Temos outros clientes para atender. O senhor pode resolver isso em casa e voltar outro dia. A humilhação estava completa. O homem de 64 anos abaixou a cabeça, derrotado. Começou a empurrar o carrinho cheio para longe do caixa, sob os olhares curiosos e julgadores de dezenas de pessoas. Rosa largou o rodo no chão. Algo dentro dela se revoltou.
Não conseguia mais ficar calada vendo aquela injustiça acontecer bem na sua frente. Isso não está certo, murmurou para si mesma, dando o primeiro passo em direção ao caixa. Bruno nem percebeu a faxineira se aproximando. Estava ocupado demais ajeitando a gravata e verificando se havia resolvido a situação de forma eficiente. Ele se sentia no controle, poderoso, respeitado. Não fazia ideia de que estava prestes a descobrir o verdadeiro significado da palavra erro. E o homem humilhado que se afastava empurrando o carrinho? Bem, ele guardava um segredo. Um segredo que, quando revelado, faria toda aquela arrogância se transformar em puro terror. O homem que acabara de ser humilhado no caixa se chamava Eduardo Mendes. Aos 64 anos, cabelos grisalhos e olhos cansados pela vida, ele carregava um segredo que nenhum funcionário daquele supermercado poderia imaginar. Era o dono de tudo aquilo. Eduardo Mendes era proprietário de uma das maiores redes de supermercados do estado. 15 lojas espalhadas pela região, mais de 1.000 funcionários, um faturamento anual de centenas de milhões. Um verdadeiro império construído tijolo por tijolo ao longo de 30 anos de trabalho incansável. Mas sua história não começara no topo. Eduardo crescera em família humilde, filho de um pedreiro e uma lavadeira. Conhecia intimamente o gosto amargo da necessidade, a dor de ser desprezado pela aparência, a luta diária para manter a dignidade quando o mundo insiste em tirar isso de você. Foi exatamente por isso que decidira fazer aquele teste. Nos últimos meses, vinha recebendo reclamações sobre o atendimento em suas lojas. Clientes humildes se queixavam de tratamento preconceituoso, olhares de desprezo, atendimento diferenciado. Eduardo precisava ver com os próprios olhos se isso era verdade. Na noite anterior, havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Pegou as roupas mais velhas que tinha no guarda-roupa, não se barbeou, bagunçou o cabelo propositalmente. Deixou o Mercedes na garagem e veio de ônibus. Queria parecer exatamente o que muitos de seus clientes eram. Pessoas simples, trabalhadoras, que mereciam respeito independente da conta bancária. O teste estava sendo mais revelador e doloroso do que imaginara. Em pouco mais de 1 hora, dentro de sua própria loja, já havia sido seguido pelo segurança, ignorado por vários funcionários e agora publicamente humilhado pelo próprio gerente. Do outro lado do supermercado, Rosa Lima torcia o pano na água suja do balde. Seus dedos calejados contavam a história de uma vida inteira dedicada ao trabalho duro. Faxineira há 3 anos naquele lugar. Ela conhecia cada corredor, cada prateleira, cada canto que precisava ser limpo. Rosa acordava todos os dias às 5 da manhã. Tomava um banho gelado no pequeno apartamento de 2 cômodos onde morava com os 3 filhos. Preparava um café preto simples e saía para pegar o primeiro de 2 ônibus que a levariam ao trabalho. A viagem durava 1 hora e meia, mas ela nunca reclamava. Tinha trabalho, e isso já era uma bênção. Ela era viúva há 5 anos. Seu marido, Antônio, morrera num acidente de trabalho quando uma estrutura mal construída desabou sobre ele. Aos 47 anos, Rosa se viu sozinha com 3 crianças pequenas, Miguel, de 12 anos, Ana, de 9, e o pequeno João, de apenas 5 anos. Os primeiros meses após a morte do marido foram os mais difíceis de sua vida. Sem experiência profissional, sem estudo formal, Rosa bateu em dezenas de portas até conseguir o emprego de faxineira. O salário mínimo mal cobria as despesas básicas, mas ela fazia render. Cortava gastos, remendava roupas, cozinhava com criatividade para que os filhos nunca passassem fome. Apesar de todas as dificuldades, Rosa nunca perdeu uma característica que a definia: a bondade natural. Sempre que via alguém precisando de ajuda, não conseguia passar despercebida. Já havia dividido seu lanche com colegas que esqueceram o almoço, ajudado clientes perdidos a encontrar produtos, consolado crianças chorando enquanto os pais faziam compras. Era essa mesma bondade que agora fervilhava em seu peito
ao ver a injustiça sendo cometida contra o idoso no caixa. Rosa conhecia aquela dor intimamente. Sabia o que era ser julgada pela aparência, tratada como inferior, ter sua dignidade questionada. Bruno dos Santos, por sua vez, caminhava pelo supermercado se sentindo o dono da situação. Aos 35 anos, gerente há 2 anos, ele comandava os 50 funcionários da loja com punho de ferro e zero tolerância para problemas. Bruno vinha de família rica. Pai empresário, mãe médica, cresceu numa bolha de privilégios, onde nunca precisou se preocupar com dinheiro. Formado em administração numa universidade particular cara, conseguiu o emprego na rede de supermercados através de indicação política. Para Bruno, o mundo se dividia em 2 categorias: os vencedores como ele e os perdedores que mereciam o lugar onde estavam. Em sua visão distorcida, pobreza era sinônimo de preguiça, e pessoas humildes deveriam ser gratas por serem atendidas em seu supermercado. Ele não fazia ideia de que o homem que acabara de humilhar era seu verdadeiro chefe. Não sabia que cada palavra cruel, cada gesto de desprezo, cada demonstração de preconceito estava sendo gravada na memória do homem que pagava seu salário. E muito menos imaginava que a faxineira que se aproximava do caixa estava prestes a fazer algo que mudaria completamente o rumo daquela tarde e de suas vidas para sempre. A tempestade estava formada. Os personagens estavam posicionados. O palco estava montado para o confronto que definiria quem realmente merecia estar ali. Eduardo Mendes empurrava o carrinho cheio em direção à saída, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre si. Cada passo era uma nova facada em sua dignidade. As conversas sussurrantes ao seu redor formavam um coro cruel de julgamentos. "Coitado, deve estar passando necessidade", comentou uma senhora, balançando a cabeça com pena fingida. "Gente assim não deveria nem entrar aqui", murmurou um homem de terno, olhando Eduardo como se fosse uma praga. "Imagina se fosse meu avô passando por isso", disse uma jovem para a amiga, mas sem fazer nada para ajudar. Bruno dos Santos observava a cena com satisfação mal disfarçada. Para ele, havia resolvido um problema com eficiência. Ajeitou a gravata mais uma vez e se dirigiu de volta ao caixa, onde Amanda ainda processava a situação. "Bom trabalho, Amanda", disse Bruno, baixando a voz. "É exatamente assim que devemos lidar com situações suspeitas. Não podemos dar mole para oportunistas." Amanda assentiu, ainda um pouco desconfortável com tudo o que havia acontecido. "Mas, Sr. Bruno, e se o cartão dele fosse realmente válido?" Bruno soltou uma risada seca. "Amanda, você viu a aparência do homem? Roupas rasgadas, cabelo desalinhado, cheirando mal. Pessoas assim não têm cartão de crédito com limite alto. Foi instinto, experiência de vida." "Mas ele parecia tão sincero", insistiu Amanda com um fio de dúvida na voz. "Sincero." Bruno elevou o tom, irritado com a hesitação da funcionária. "Amanda, você é muito ingênua. Esses tipos de pessoas são especialistas em fazer cara de coitadinho. É assim que eles conseguem enganar pessoas como você." Eduardo, que não havia se afastado completamente, ouviu cada palavra. Suas mãos tremeram de indignação, mas conseguiu se controlar. O teste estava revelando muito mais do que imaginara. A podridão não estava apenas na superfície, estava entranhada na cultura daquele lugar. Bruno continuou sua aula para Amanda, agora com voz alta o suficiente para que outros funcionários próximos ouvissem. "Lembrem-se sempre, nossa clientela é formada por pessoas de qualidade. Não podemos deixar que elementos duvidosos atrapalhem a experiência de compra dos nossos clientes VIP." "E como identificamos esses elementos duvidosos?" perguntou Marcelo, um jovem funcionário que empacotava compras no caixa ao lado. "É fácil", respondeu Bruno, claramente gostando de ser o centro das atenções. "Roupas velhas, aparência desleixada, nervosismo excessivo, tentativas múltiplas de pagamento são sinais claros de que algo não está certo.
Rosa Lima havia parado de limpar completamente. O rodo permanecia esquecido ao lado do balde, enquanto ela escutava cada palavra venenosa que saía da boca de Bruno. Sua indignação crescia a cada segundo. E qual o procedimento nesses casos? Perguntou Sandra, outra funcionária que se aproximara do grupo. Simples. Bruno cruzou os braços, assumindo uma pose professoral. Primeiro, chamam o gerente, ou seja, eu. Segundo, não damos muitas chances. Terceira tentativa não passa? Tchau e bênção. Terceiro, deixamos bem claro que aquele tipo de comportamento não é tolerado aqui. Mas e se a pessoa realmente precisar das compras? Questionou Amanda, ainda incomodada. Bruno riu alto, um som desagradável que ecoou pelo supermercado. Amanda, se a pessoa realmente precisasse, teria vindo preparada. Dinheiro na mão, cartão funcionando, necessidade não justifica criar problemas para nossos outros clientes. Eduardo fechou os olhos, respirando fundo para não explodir. Em seus 30 anos construindo aquele negócio, jamais imaginara que um de seus gerentes pensasse dessa forma. Ele próprio havia criado políticas de inclusão, treinamentos sobre atendimento respeitoso, diretrizes claras sobre não discriminação. Tudo estava sendo ignorado por Bruno dos Santos. Além disso, continuou Bruno, agora completamente empolgado com sua plateia, esse tipo de gente costuma ser problemática. Hoje é um cartão que não passa. Amanhã podem estar furtando produtos. Depois de amanhã podem estar causando confusão com outros clientes. Você acha que ele era ladrão? Perguntou Marcelo com os olhos arregalados. Não estou dizendo que era. Bruno fez uma pausa dramática. Mas também não estou dizendo que não era. Prefiro prevenir do que remediar. Rosa não aguentou mais. Seus punhos se fecharam com força e ela deu um passo em direção ao grupo. Sua voz saiu trêmula de raiva contida. Com licença, disse Rosa, interrompendo a conversa. Todos se viraram para olhar a faxineira. Bruno franziu o senho, claramente irritado com a interrupção. Rosa, você deveria estar trabalhando, disse Bruno, com tom condescendente. Essas conversas não são para seu nível. A frase foi como um tapa na cara de Rosa. Meu nível? Repetiu ela com a voz tremendo. Exato. Bruno não percebeu o perigo na voz de Rosa. Questões gerenciais são para pessoas com formação adequada. Volte para sua limpeza. Eduardo observava tudo de longe, vendo a tensão se formar. Havia algo na postura da faxineira que o intrigava. Uma dignidade que não se dobrava, mesmo diante da humilhação. Senhor Bruno, Rosa respirou fundo. Posso fazer uma pergunta? Bruno suspirou, demonstrando impaciência. Rápido, Rosa, temos trabalho a fazer. O senhor já passou necessidade alguma vez na vida? A pergunta pegou Bruno de surpresa. Os outros funcionários ficaram em silêncio, sentindo que algo importante estava acontecendo. Que pergunta é essa, Rosa? Bruno tentou manter o tom autoritário, mas havia uma pontada de desconforto em sua voz. É uma pergunta simples. Rosa deu outro passo à frente. O senhor já teve que escolher entre comprar remédio para o filho ou comida para a semana? Já sentiu vergonha no caixa porque o cartão não passou? Já foi julgado pela roupa que estava vestindo? Bruno ficou visivelmente incomodado. Rosa, não vejo relevância nessas perguntas para... Porque eu já, cortou Rosa, sua voz agora firme e clara. E aquele senhor que o senhor humilhou também já. A diferença é que nós sabemos o que é dignidade de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os presentes sentiram o peso das palavras de Rosa. Bruno, pela primeira vez em muito tempo, não soube o que responder. Eduardo, observando de longe, sentiu algo se mexer em seu peito. Havia algo naquela mulher que o impressionava profundamente. Uma coragem que vinha de um lugar muito real, muito verdadeiro. Rosa, Bruno tentou recuperar a autoridade. Você está ultrapassando todos os limites. Volte ao seu trabalho imediatamente ou o quê? Rosa o interrompeu novamente. Vai me demitir por defender um idoso que foi humilhado injustamente? A tensão no ar
era palpável. Outros clientes começaram a notar a discussão. Eduardo se aproximou um pouco mais, curioso para ver como aquilo terminaria. Bruno estava vermelho de raiva. Nunca havia sido desafiado daquela forma por um funcionário, muito menos por uma faxineira. Rosa, você acabou de cavar sua própria cova, disse Bruno, com a voz baixa e ameaçadora. Mas Rosa Lima não estava mais com medo. Havia algo maior em jogo ali. Algo que ia além do seu emprego, além de suas necessidades pessoais. Era uma questão de justiça. E ela estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Rosa Lima olhou diretamente nos olhos de Bruno dos Santos. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ao redor deles, funcionários e clientes observavam em silêncio, sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Senhor Bruno, disse Rosa, com uma calma que contrastava com a tempestade em seus olhos. O senhor disse que aquele senhor não merecia ser atendido aqui, não é? Bruno, ainda vermelho de raiva, confirmou com arrogância. Exato. E mantenho o que disse. Então eu vou mostrar para o senhor o que é caráter de verdade. Sem mais uma palavra, Rosa se virou e caminhou determinadamente em direção a Eduardo, que ainda estava próximo com seu carrinho cheio. Cada passo dela ecoava pelo corredor, criando uma tensão quase cinematográfica. Eduardo a viu se aproximando e ficou curioso. Havia algo na postura daquela mulher que o impressionava profundamente. Uma dignidade que não se curvava, mesmo diante da adversidade. Senhor, disse Rosa, parando ao lado de Eduardo, por favor, me permita pagar suas compras. Eduardo arregalou os olhos, completamente surpreso. Como? Não, senhora, não posso aceitar. Por favor, insistiu Rosa, já tirando sua carteira do bolso do uniforme. Ninguém deveria passar pelo que o senhor passou hoje. É o mínimo que posso fazer. Bruno, Amanda e os outros funcionários observavam a cena boquiabertos. Aquilo era completamente inesperado. Uma faxineira se oferecendo para pagar as compras de um desconhecido. Mas, senhora, Eduardo tentou recusar novamente. São R$ 500. É muito dinheiro. Rosa sorriu, um sorriso triste, mas determinado. Senhor, eu sei o que é passar necessidade. Sei o que é ser humilhado por ser pobre. E se eu posso evitar que alguém passe por isso, vou fazer. Ela abriu a carteira e Eduardo pode ver que não havia muito dinheiro ali. Algumas notas de poucos reais, moedas no fundo, um cartão de crédito claramente usado com parcimônia. Era óbvio que Rosa não tinha recursos para aquele gesto. Senhora, eu não posso aceitar, Eduardo disse emocionado. Vejo que a senhora também luta para sobreviver. Não é justo. A vida não é justa mesmo, senhor. Rosa interrompeu suavemente. Mas nós podemos tentar torná-la um pouco melhor, não é? Bruno não conseguia acreditar no que estava vendo. Caminhou rapidamente até onde eles estavam. Rosa, o que você pensa que está fazendo? Gritou Bruno, chamando ainda mais atenção. Estou fazendo o que é certo, respondeu Rosa, sem tirar os olhos de Eduardo. Algo que deveria ter sido feito desde o início. Você enlouqueceu? Não vou permitir que uma funcionária minha... Então me demita. Rosa se virou para Bruno com uma coragem que surpreendeu a todos. Me demita agora mesmo. Mas antes disso, vou pagar as compras deste senhor. O supermercado inteiro parecia ter parado. Clientes se aproximavam para ver o que estava acontecendo. Funcionários saíam de seus postos. Uma roda se formou ao redor da cena. Eduardo estava visivelmente emocionado. Em todos os seus anos de vida, raramente havia presenciado um gesto tão puro de bondade. Aquela mulher estava disposta a sacrificar seu emprego e seu dinheiro por um completo desconhecido. Rosa... Bruno tentou um tom mais autoritário. Você está demitida. Retire-se imediatamente das dependências da loja. Não, disse uma voz firme. Eduardo havia falado e todos se viraram para olhá-lo. Como assim não? Bruno franziu o senho, irritado com mais uma interferência. Eduardo respirou fundo. Ainda não era o momento de revelar quem ele realmente era. Mas não conseguia ficar calado diante daquela injustiça. Esta senhora... Eduardo apontou para Rosa,
Mostrou mais humanidade em 5 minutos do que todos vocês mostraram em 1 hora inteira. Mas, senhor, com todo respeito, Bruno assumiu um tom condescendente. O senhor não entende como funciona um negócio. Não pode haver indisciplina. Indisciplina! Eduardo quase gritou. Bondade é indisciplina? Compaixão é indisciplina? Ajudar o próximo é indisciplina? A multidão ao redor murmurava, claramente dividida. Alguns apoiavam Rosa, outros achavam Bruno correto. Senhor, uma senhora idosa na multidão falou alto. O que esta moça está fazendo é lindo. Que Deus abençoe a senhora, disse dirigindo-se a Rosa. É isso aí, gritou um jovem. Alguém finalmente teve coragem de fazer o certo, mas nem todos estavam do lado de Rosa. Ela é apenas uma faxineira, comentou um homem de meia-idade. Não deveria se meter em assuntos que não são da conta dela. Bruno sentiu que estava perdendo o controle da situação. Chamem a segurança, ordenou para Amanda. Quero essas pessoas removidas daqui imediatamente. Não, Amanda disse baixinho, mas firme. Não vou fazer isso. Bruno se virou para ela incrédulo. Como é que é? Eu disse que não, Amanda repetiu, agora mais alta. Esta mulher está fazendo algo bonito. Não vou chamar segurança para ela. Outros funcionários começaram a murmurar concordando com Amanda. A rebelião estava se espalhando. Rosa, no centro de tudo aquilo, permanecia focada em Eduardo. Senhor, por favor, aceite minha ajuda. Não é sobre o dinheiro, é sobre dignidade. Eduardo olhou para aquela mulher extraordinária. Rosa não sabia quem ele era, não esperava nada em troca, estava arriscando tudo simplesmente por fazer o que acreditava ser certo. Qual é seu nome? Perguntou Eduardo com a voz embargada. Rosa, Rosa Lima. Rosa Lima. Eduardo repetiu como se estivesse gravando o nome na memória. A senhora é uma pessoa muito especial. Não, senhor. Sou apenas uma mulher que sabe o que é certo e o que é errado. Bruno estava desesperado. A situação havia fugido completamente de seu controle. Funcionários o desafiando, clientes tomando partido, sua autoridade sendo questionada publicamente. Isso aqui virou circo, gritou Bruno. Todos vocês estão demitidos. Amanda, Marcelo, Sandra, Rosa, todos. Então demita todo mundo, disse Marcelo, se posicionando ao lado de Rosa. Mas ela está certa. Eu também apoio a Rosa, disse Sandra, juntando-se ao grupo. Uma a uma, outros funcionários começaram a se posicionar. Era uma rebelião silenciosa, mas poderosa. Eduardo observava tudo aquilo com uma mistura de emoção e indignação. Rosa havia conseguido algo que ele, com todo seu dinheiro e poder, nunca conseguira: unir pessoas em torno de um ideal de justiça. Rosa, Eduardo disse suavemente, aceito sua ajuda, mas com uma condição. Qual, senhor? Eduardo sorriu e havia algo em seus olhos que Rosa não conseguiu decifrar. Quando tudo isso acabar, gostaria de conversar com a senhora, a sós. Rosa assentiu, sem entender completamente, mas confiando naquele homem que parecia carregar mais mistérios do que aparentava. Ela se dirigiu ao caixa, onde Amanda a esperava com um sorriso. Pode passar tudo de novo, Amanda. Vou pagar no meu cartão. Bruno observava em silêncio, derrotado, mas ainda sem imaginar a tempestade que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. Porque Eduardo Mendes havia visto o suficiente, e estava na hora de revelar quem realmente mandava ali. Amanda passou cada item com cuidado especial. Total, R$ 543. Rosa respirou fundo, entregando seu cartão. Suas mãos tremiam. Era mais da metade de seu salário mensal. Cartão aprovado, disse Amanda sorrindo. A multidão murmurou aprovação. Rosa havia conseguido. Eduardo observava com lágrimas nos olhos. Nunca presenciara gesto tão puro. Pronto, senhor, disse Rosa. Suas compras estão pagas. Eduardo pegou as sacolas, mas não se moveu. Era o momento. Rosa, sua voz mudou, mais firme. Antes de eu ir, preciso esclarecer algo. Bruno franziu o senho.
Havia algo diferente no tom do velho. Senhor Bruno dos Santos, Eduardo se dirigiu diretamente ao gerente. O senhor disse que pessoas como eu não merecem ser atendidas aqui. E mantenho. Bruno respondeu arrogante. Eduardo assentiu. Interessante. Virou-se para a multidão. Alguém sabe qual deveria ser o verdadeiro padrão de atendimento? As pessoas se entreolharam sem entender. Respeito, Eduardo continuou, voz ganhando força, dignidade, tratamento igual, independente da condição social. Bruno rolou os olhos. Muito bonito, mas no mundo real... No mundo real, Eduardo o interrompeu. Existem consequências. Deu um passo em direção a Bruno, que recuou instintivamente. Senhor Bruno, gostaria de saber quem eu realmente sou? O sangue de Bruno gelou. Eduardo sorriu, mas não era gentil. Eduardo Mendes, proprietário desta rede. Silêncio ensurdecedor. Bruno empalideceu. Amanda gritou abafado. A multidão murmurou chocada. Não pode ser. Bruno sussurrou. 15 lojas, 1000 funcionários, 30 anos construindo isto. Eduardo era implacável. Hoje vim ver como meus funcionários tratam pessoas simples. Bruno tentou falar, mas as palavras não saíam. E descobri que contratei um discriminador cruel para gerenciar minha empresa. Senhor Eduardo, posso explicar? Bruno gaguejou. Explicar o quê? Por que ensina funcionários a humilhar clientes? Rosa observava em choque total. O homem por quem sacrificara tanto era o dono de tudo. E você, Rosa Lima? Eduardo se virou, olhos brilhando. Mostrou a todos aqui o que significa caráter verdadeiro. Senhor Eduardo. Rosa estava sem palavras. A senhora arriscou tudo para defender a dignidade de um desconhecido. É tudo que um ser humano deveria ser. Bruno entrou em pânico. Por favor, foi mal entendido. Mal entendido? Eduardo explodiu. O senhor me chamou de suspeito, humilhou-me publicamente, ensinou discriminação. Eu não sabia. Bruno tentou. Exatamente, não sabia quem eu era, então me tratou como lixo. Eduardo gritou. Quantas outras pessoas humildes sofreram aqui por sua mentalidade preconceituosa? A multidão concordava. Bruno estava destruído. Amanda encontrou coragem. Senhor Eduardo, peço desculpas. Deveria ter questionado. Eduardo gentil com ela. Amanda agora sabe que existem ordens que não devemos seguir quando ferem a dignidade. Virou-se para Bruno uma última vez. Senhor Bruno dos Santos está demitido, por justa causa, discriminação e preconceito. Bruno desabou literalmente, pernas cedendo. Por favor, tenho família. As pessoas que humilhou também têm. A diferença, elas não escolheram ser pobres. O Senhor escolheu ser cruel. Rosa chorava silenciosamente. Alívio, admiração, esperança. Eduardo segurou suas mãos calejadas. Rosa Lima, a senhora me deu a lição mais importante da minha vida. Gostaria de retribuir. A multidão se aproximou. A partir de hoje, Rosa Lima é supervisora de atendimento de todas as minhas lojas, com a missão de garantir que isto nunca mais se repita. Explosão de aplausos. Rosa não acreditava. Bruno observava derrotado, compreendendo finalmente o preço de seus preconceitos. A justiça estava feita. Eduardo elevou a voz. Explicar por que julga pessoas pela aparência, explicar por que ensina outros funcionários a discriminar, explicar por que criou uma cultura de preconceito dentro da minha empresa. Rosa observava tudo em estado de choque. O homem por quem havia sacrificado tanto era, na verdade, o dono de tudo aquilo. Suas pernas tremeram quando ela compreendeu a dimensão do que havia acontecido. E você, Rosa Lima? Eduardo se virou para ela, com os olhos brilhando de emoção. Mostrou a este homem e a todos aqui o que significa caráter verdadeiro. Senhor Eduardo. Rosa tentou falar, mas estava sem palavras. A senhora... continuou Eduardo, sem saber quem eu era, arriscou seu emprego, seu dinheiro, sua segurança para defender a dignidade de um desconhecido.
A senhora é tudo que um funcionário deveria ser. Tudo que um ser humano deveria ser. Bruno estava em pânico total. Senhor Eduardo, por favor, me dê uma chance de explicar. Foi um mal-entendido? Mal-entendido? Eduardo se virou para ele com fúria. Senhor Bruno, o senhor me chamou de oportunista. Sugeriu que eu era suspeito. Humilhou-me publicamente e ainda ensinou outros funcionários a fazerem o mesmo. Eu não sabia. Bruno tentou se desculpar. Exatamente, Eduardo gritou. O senhor não sabia quem eu era e por isso me tratou como lixo. Imagine quantos outros clientes o senhor tratou da mesma forma. Quantas pessoas humildes sofreram discriminação aqui por causa da sua mentalidade preconceituosa. A multidão começou a murmurar, concordando com Eduardo. Alguns clientes se lembraram de situações similares que haviam presenciado. Amanda encontrou coragem para falar. Senhor Eduardo, eu peço desculpas. Eu deveria ter questionado as atitudes do senhor Bruno. Eduardo olhou para ela com gentileza. Amanda, você estava seguindo ordens, mas agora sabe que existem ordens que não devem ser seguidas quando vão contra a dignidade humana. Ele se virou novamente para Bruno, que estava visivelmente destruído. Senhor Bruno dos Santos está demitido por justa causa. Discriminação, preconceito e criação de ambiente hostil no local de trabalho. Bruno desabou, literalmente. Suas pernas cederam e ele se apoiou no balcão do caixa. 35 anos, carreira destruída, reputação arruinada. Tudo por alguns minutos de arrogância e preconceito. Por favor, Bruno implorou. Eu tenho família, contas a pagar. E as pessoas que o senhor humilhou também têm. Eduardo respondeu friamente. A diferença é que elas não escolheram ser pobres. O senhor escolheu ser cruel. Rosa estava chorando silenciosamente, não de tristeza, mas de uma mistura complexa de emoções. Alívio por ter feito a coisa certa, admiração por Eduardo e uma sensação estranha de que sua vida estava prestes a mudar completamente. Eduardo se aproximou dela e segurou suas mãos calejadas entre as suas. Rosa Lima, disse ele solenemente, a senhora acabou de me dar a lição mais importante da minha vida, e eu gostaria de retribuir. A multidão se aproximou para ouvir melhor. Todos sentiam que algo extraordinário estava acontecendo. A partir de hoje, Eduardo anunciou em voz alta, Rosa Lima é promovida ao cargo de supervisora de atendimento ao cliente de todas as minhas lojas, com salário equivalente e a missão especial de garantir que o que aconteceu aqui hoje nunca mais se repita. O supermercado explodiu em aplausos. Rosa não conseguia acreditar no que estava ouvindo. De faxineira a supervisora em questão de minutos. Mas mais importante que isso, sua bondade havia sido reconhecida e recompensada. Bruno observava tudo em silêncio, derrotado, compreendendo finalmente o preço de seus preconceitos. A justiça havia sido feita, mas a história ainda não havia terminado. O supermercado havia se transformado em um teatro de emoções. Clientes e funcionários permaneciam em círculo, ainda processando tudo o que havia acontecido. Bruno dos Santos estava sentado numa cadeira de plástico que alguém trouxera, com o rosto entre as mãos, completamente destruído. Eduardo Mendes, agora revelado como o verdadeiro proprietário, observava cada reação com atenção. 30 anos construindo aquele império lhe haviam ensinado que momentos como aquele definiam o caráter verdadeiro de uma empresa. Amanda, disse Eduardo, se dirigindo à operadora de caixa, eu gostaria de falar com a senhora. Amanda se aproximou nervosamente, ainda em choque com toda a situação. Sim, senhor Eduardo. A senhora seguiu ordens do seu superior, isso eu entendo. Eduardo falou com gentileza. Mas em algum momento sentiu que o que estava acontecendo era errado. Amanda baixou a cabeça envergonhada. Sim, senhor, desde o primeiro momento. Aquele senhor, quer dizer, o senhor parecia tão sincero, tão necessitado. Mas o senhor Bruno sempre nos ensinou que pobres eram suspeitos. Eduardo completou. Entendo.
E isso me preocupa muito, Amanda, porque significa que essa cultura venenosa não começou hoje. Rosa observava a conversa em silêncio, ainda tentando assimilar sua nova realidade. De faxineira a supervisora de atendimento. Parecia um sonho impossível. Senhor Eduardo, Amanda continuou com lágrimas nos olhos. Eu queria ter tido a coragem da Rosa. Queria ter defendido o senhor como ela fez. Mas eu tenho medo de perder o emprego, de não conseguir sustentar minha família. Eduardo assentiu com compreensão. Amanda, o medo é natural, mas nunca pode ser desculpa para assistirmos injustiças em silêncio. A partir de hoje, quero que a senhora saiba que nesta empresa, fazer o que é certo será sempre protegido e recompensado. Bruno ergueu a cabeça ao ouvir essas palavras. Sua última esperança de reverter a situação havia se esvaído. Ele sabia que não havia volta. Senhor Bruno, Eduardo se dirigiu ao ex-gerente. Antes de o senhor se retirar, gostaria de entender uma coisa. Como chegou a essa mentalidade? Quem lhe ensinou que julgar pessoas pela aparência era aceitável? Bruno respirou fundo, sabendo que não tinha mais nada a perder. Senhor Eduardo, eu sempre acreditei que o sucesso vinha para quem merecia, que pessoas bem-sucedidas se vestiam bem, se comportavam de determinada forma. Achava que estava protegendo a empresa de elementos indesejáveis. Elementos indesejáveis. Eduardo repetiu lentamente. O senhor sabe que eu mesmo vim de família pobre, não sabe? Bruno arregalou os olhos surpreso. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavadeira, continuou Eduardo. Cresci usando roupas velhas, sapatos furados, passando necessidade. Se alguém me julgasse pela aparência naquela época, nunca teria conseguido construir nada disso. O silêncio era ensurdecedor. Cada palavra de Eduardo ecoava como uma lição de vida. A diferença, senhor Bruno, é que pessoas como Rosa, Eduardo apontou para a faxineira, e como eu éramos naquela época, sabemos o valor da dignidade humana. Sabemos que o caráter não tem preço, não se compra, não se veste. Marcelo, o jovem funcionário que havia apoiado Rosa, encontrou coragem para falar. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro, Marcelo. Por que o senhor se disfarçou? Por que não veio como patrão para verificar o atendimento? Eduardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Excelente pergunta, Marcelo. Porque quando as pessoas sabem quem eu sou, elas agem de forma diferente. Fingem respeito, demonstram educação forçada. Eu queria ver o comportamento real, natural dos meus funcionários. E o que o senhor descobriu? Perguntou Sandra, outra funcionária. Descobri que preciso mudar muitas coisas. Eduardo respondeu honestamente. Descobri que contratei pessoas baseando-me apenas em currículos e aparências, sem verificar o caráter, e descobri que a pessoa com mais caráter nesta loja estava limpando o chão. Rosa sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Nunca havia se sentido tão valorizada em toda a sua vida. Mas também descobri algo maravilhoso. Eduardo continuou. Descobri que quando alguém tem coragem de fazer o certo, outros se inspiram. Amanda, Marcelo, Sandra, todos vocês se posicionaram ao lado da Rosa quando ela tomou sua atitude. Porque ela estava certa, disse Amanda, e nós sabíamos disso. Eduardo se virou para Bruno uma última vez. Senhor Bruno, sua demissão está mantida, mas vou lhe dar um conselho. Use esta experiência para refletir sobre o tipo de pessoa que o senhor quer ser. O preconceito é uma escolha, e hoje o senhor descobriu o preço dessa escolha. Bruno se levantou lentamente. Suas últimas palavras foram: Senhor Eduardo, eu peço desculpas ao senhor e a todos que eu machuquei com minha arrogância. As desculpas são um primeiro passo, Eduardo respondeu. Mas o importante agora é a mudança real. Bruno assentiu e se dirigiu à saída, carregando consigo a lição mais cara de sua vida. Eduardo se virou para Rosa. Rosa, a senhora aceita almoçar comigo amanhã? Preciso conhecer melhor a pessoa que será responsável por transformar o atendimento de todas as minhas lojas. Rosa mal conseguia falar de emoção. Claro, senhor Eduardo.
Será uma honra. E todos vocês, Eduardo se dirigiu aos funcionários restantes, terão treinamento especial sobre atendimento humanizado. Quero que esta loja se torne exemplo para todas as outras. A multidão de clientes começou a se dispersar, mas muitos pararam para cumprimentar Rosa e parabenizá-la por sua coragem. Alguns deixaram gorjetas, outros ofereceram abraços sinceros. Senhor Eduardo, disse uma senhora idosa, o senhor tem uma funcionária muito especial. Que Deus abençoe essa moça. Eduardo sorriu. Ela não é apenas especial, ela é extraordinária. Rosa estava radiante, mas também preocupada. Senhor Eduardo, eu não sei se tenho capacidade para ser supervisora. Eu só estudei até a 5ª série. Rosa, Eduardo a interrompeu gentilmente. A senhora tem algo que não se aprende na escola. Sabedoria do coração, caráter verdadeiro. E isso vale mais que qualquer diploma. Amanda se aproximou de Rosa. Rosa, eu quero pedir desculpas. Deveria ter apoiado o Sr. Eduardo desde o início. Amanda, o importante é que no final você fez a escolha certa. Rosa respondeu, abraçando a colega. Marcelo também se aproximou. Rosa, a senhora é inspiradora. Quero aprender com a senhora como ter essa coragem. Coragem se aprende fazendo o que é certo mesmo quando é difícil. Rosa sorriu. E todos vocês mostraram que têm essa coragem. Eduardo observava aquela cena com o coração cheio. Sua empresa havia passado por uma transformação real naquele dia. Uma transformação que começara com a coragem de uma faxineira que se recusou a assistir uma injustiça em silêncio. Rosa, Eduardo disse, amanhã começamos uma nova era nesta empresa. Uma era onde o caráter vem em primeiro lugar. Rosa assentiu, determinada. Senhor Eduardo, prometo que não vai se arrepender de confiar em mim. Eu já sei que não vou, Eduardo sorriu, porque a senhora já me provou quem realmente é. O supermercado voltava lentamente à normalidade, mas nada seria igual depois daquele dia. A justiça havia sido feita, o bem havia triunfado, e uma nova história estava começando. 2 meses depois, o supermercado parecia um lugar completamente diferente. As mudanças, implementadas por Eduardo Mendes e supervisionadas por Rosa Lima, haviam transformado não apenas o atendimento, mas toda a atmosfera do local. Rosa chegava ao trabalho todos os dias, às 7 da manhã, não mais como faxineira, mas como supervisora de atendimento ao cliente. Suas roupas eram novas. Eduardo havia insistido em custear um guarda-roupa profissional para ela, mas o que realmente havia mudado era sua postura, confiante, respeitada, admirada por todos. Bom dia, Rosa! Cumprimentavam os funcionários quando ela passava pelos corredores. O respeito em suas vozes era genuíno, conquistado pelo exemplo diário de liderança com humanidade. Naquela manhã específica, Eduardo chegou para sua visita mensal, agora sempre anunciada e oficial. Ele observou com satisfação as mudanças visíveis. Funcionários sorrindo genuinamente, atendendo clientes com respeito independente de sua aparência, cartazes espalhados pela loja, lembrando que todo cliente merece dignidade. Rosa, Eduardo a chamou quando a encontrou treinando novos funcionários. Como estão as coisas? Rosa sorriu, aquele sorriso que se tornara sua marca registrada. Senhor Eduardo, está melhorando a cada dia. Ontem mesmo tivemos uma situação parecida com a nossa, mas os funcionários agiram corretamente. Conte-me, Eduardo se interessou. Um senhor idoso, aparência simples, veio comprar remédios para a esposa. O cartão dele foi negado 3 vezes. Antes que qualquer constrangimento acontecesse, a Amanda, lembra dela, se ofereceu para ligar para o banco. Descobrimos que era apenas um bloqueio preventivo. Em 5 minutos, estava resolvido. Eduardo assentiu, orgulhoso. E o senhor? Saiu daqui emocionado, dizendo que nunca havia sido tratado com tanto respeito. Voltou no dia seguinte só para agradecer e trazer doces caseiros para a equipe. Isso é o que eu queria ouvir.
Eduardo sorriu. E como estão seus filhos, Rosa? O rosto de Rosa se iluminou ainda mais. Ah, senhor Eduardo, o senhor nem imagina. Com o novo salário, consegui matricular o Miguel numa escola particular. A Ana está fazendo curso de inglês. E o pequeno João, ele agora fala para todo mundo que a mãe dele é chefe de supermercado. Eduardo riu emocionado. E estão orgulhosos da mãe? Muito! Mas sabe o que mais me deixa feliz, senhor Eduardo? É que agora posso ensinar para eles que fazer o certo sempre compensa, que a bondade tem valor, que não importa de onde você vem, mas para onde você vai. Naquele momento, Amanda se aproximou deles. Rosa, tem um cliente no Caixa 3 que está perguntando por você. Rosa e Eduardo caminharam até lá e se depararam com uma cena tocante. Era um homem de meia idade, bem vestido, acompanhado de uma senhora elegante. Você é a Rosa Lima? Perguntou o homem. Sou sim. Posso ajudá-los? Meu nome é Carlos e esta é minha esposa, Helena. Nós ouvimos sua história através de um amigo que estava aqui naquele dia. Viemos aqui especialmente para conhecê-la. Rosa ficou surpresa. Nossa! Não sabia que a história havia se espalhado. Que, Rosa, disse Helena com emoção, você se tornou uma inspiração. Meu marido tem uma empresa e decidiu implementar treinamentos de humanização inspirados no que você fez. Eduardo observava tudo com o peito cheio de orgulho. A atitude de Rosa havia criado ondas que se espalhavam muito além daquele supermercado. Não fiz nada demais. Rosa respondeu humildemente. Apenas o que qualquer pessoa deveria fazer. Exatamente por isso você é especial, disse Carlos. Porque para você, ajudar o próximo é natural. Após o casal se despedir, Eduardo e Rosa caminharam pela loja. Ele queria mostrar algo para ela. Rosa, venha comigo. Quero mostrar uma coisa. Eles se dirigiram a uma parede próxima à entrada, onde Eduardo havia mandado instalar uma placa dourada. Rosa leu em voz alta. Em memória do dia em que aprendemos que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua aparência, mas em seu caráter. Que a bondade é a força mais poderosa do mundo. E que fazer o certo, mesmo quando é difícil, sempre vale a pena. Dedicado a Rosa Lima e a todos que escolhem a compaixão sobre o preconceito. Rosa ficou sem palavras, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor Eduardo, eu não mereço isso. Rosa, você merece isso e muito mais. Eduardo disse, também emocionado. Você não apenas salvou minha empresa da cultura tóxica que estava se formando. Você salvou a mim mesmo. Como assim? Rosa, construí este império, mas estava perdendo minha humanidade no processo. Estava me tornando distante das pessoas, focado apenas nos números. Você me lembrou por que comecei tudo isso, para servir pessoas, para fazer diferença na vida das pessoas. Eles se sentaram numa pequena área de descanso que Eduardo havia criado para os funcionários. Sabe, Rosa, tenho uma proposta para você. Rosa o olhou curiosamente. Quero que você se torne diretora de recursos humanos de toda a rede. 15 lojas, mais de 1000 funcionários. Sua missão seria garantir que a cultura de respeito e dignidade se espalhe por todas elas. Rosa arregalou os olhos. Senhor Eduardo, eu não tenho formação para isso. Rosa, você tem algo muito mais valioso que formação acadêmica. Você tem sabedoria humana. E isso não se ensina, se nasce com. Mas as outras pessoas vão respeitar alguém que era faxineira? Eduardo sorriu. Rosa, você transformou este lugar em 2 meses. Conquistou o respeito de todos os funcionários. Virou exemplo para outras empresas. Se isso não é qualificação suficiente, eu não sei o que é. Rosa ficou em silêncio por alguns minutos, processando a proposta. Posso pensar? Claro. Mas quero que saiba, não estou oferecendo isso por caridade. Estou oferecendo porque você é a pessoa certa para o cargo. Naquele momento, Marcelo se aproximou deles. Rosa, desculpe interromper, mas tem uma situação que precisa da sua orientação. Rosa se levantou prontamente. Claro, Marcelo. Qual é o problema?
Tem uma cliente reclamando que foi mal atendida por uma funcionária nova. Ela está exigindo falar com o gerente, mas você quer resolver isso da forma humana, certo? Rosa completou. Exato. Lembrei do que você sempre diz. Ouvir primeiro, julgar depois. Rosa sorriu para Eduardo. Com licença, senhor Eduardo. O dever chama. Eduardo a observou se afastar, lidando com a situação com calma, sabedoria e firmeza. Em 10 minutos, Rosa havia resolvido tudo. A cliente saiu satisfeita, a funcionária havia aprendido e todos estavam felizes. Quando Rosa voltou, Eduardo estava sorrindo. Aceita o cargo? Perguntou ele. Rosa respirou fundo. Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero continuar vindo aqui pelo menos uma vez por semana. Esta loja é especial para mim. Foi aqui que minha vida mudou. Feito. Eduardo estendeu a mão. Bem-vinda à diretoria, Rosa Lima. Enquanto se cumprimentavam, ambos sabiam que aquele não era um fim, mas um novo começo. Rosa havia provado que bondade e competência podiam andar juntas. Que fazer o certo tinha consequências positivas e que, às vezes, um único gesto de coragem pode mudar não apenas uma vida, mas toda uma cultura. Do lado de fora do supermercado, uma placa nova havia sido colocada. Supermercados Mendes & Filhos, onde cada cliente é tratado com dignidade. E dentro, Rosa Lima continuava mudando vidas. Uma pessoa de cada vez, provando todos os dias que a bondade é, realmente, a força mais poderosa do mundo. A história havia terminado, mas seus efeitos continuariam para sempre. Hoje ficou claro. Caráter não se mede por roupa nem por cartão que falha. Se mede pelo que você faz quando ninguém está olhando. No lugar da Rosa, você teria ficado quieto ou teria comprado a briga e as compras. Se essa virada te cutucou, prova que respeito ainda viraliza. Deixa o like agora e comenta qual atitude você tomaria e por quê. Qual foi o momento mais forte para você? O cartão negado, a coragem da Rosa ou a revelação do dono? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.